Você já reparou que quando a crise chega, parece que uns poucos continuam de pé enquanto a maioria entra em desespero? Alguns chamam isso de sorte, outros dizem que é privilégio. Mas a Bíblia revela algo completamente diferente. Porque em Gênesis 7, quando a chuva começa a cair, não foi a sorte que salvou Noé, foi visão. Enquanto muitos riam, ignoravam e viviam como se nada fosse acontecer, Noé estava pronto. E quando a porta se fechou, não havia mais tempo para improviso. Hoje vamos entender por que prosperidade não é acaso, não é milagre aleatório, não é sorte. É visão espiritual aplicada com obediência prática. E o que Gênesis 7 revela sobre isso pode mudar completamente a forma como a gente enxerga nossa vida financeira, nosso futuro e nossa liberdade. Gênesis 7 marca um ponto sem volta. Até o capítulo 6 havia avisos, instruções, tempo para construir. Mas em Gênesis 7 a Bíblia diz algo forte. A porta da arca se fechou. A chuva começou. O caos se manifestou. E naquele tempo não adiantava mais querer obedecer. Ou naquele momento. Isso nos ensina um princípio duríssimo, mas libertador. Existem tempos de preparo e tempos de consequência. Noé entrou na arca não porque era melhor que os outros, mas porque teve visão antes da crise. Ele entendeu o que Deus estava dizendo enquanto havia tempo. E esse mesmo princípio continua válido hoje, principalmente quando falamos de prosperidade, riqueza com sabedoria, liberdade e sucesso com propósito. Prosperidade não é sorte, é visão. Visão é ver antes, não depois. Você já percebeu como a maioria das pessoas só reage depois que o problema já explodiu? Elas só pensam em mudar de vida quando o dinheiro já acabou, quando a saúde está fragilizada, quando o casamento está por um fio ou quando o emocional já entra em colapso. É o famoso agora não tem mais jeito. Mas a Bíblia nos mostra um caminho diferente. Noé não esperou a primeira gota de chuva cair. Ele não esperou ver ou ouvir os trovões, não precisou sentir o chão tremer. Ele acreditou antes. Ele construiu antes, ele obedeceu antes, porque ele tinha uma visão. E é aqui que começa o verdadeiro entendimento da prosperidade segundo os princípios de Deus. Visão espiritual não é prever o futuro, é obedecer antes que seja tarde. É quando se sente no espírito que algo precisa mudar, e não esperar que o caos nos obrigue a fazer isso. Ou seja, agimos com fé, construímos enquanto ainda está tudo em paz ao nosso redor. E isso é raro porque muita gente só se mexe quando está no fundo do poço. Mas quem tem visão do reino, quem anda com Deus, não espera afundar para começar a nadar. Já começa a se mover quando os outros ainda estão acomodados. A prosperidade começa na antecipação, não no desespero. É aquela sensibilidade que nos faz organizar nossas finanças antes de entrar em crise. É começar a empreender mesmo quando tudo parece estável. É buscar sabedoria enquanto todo mundo está distraído. É ouvir Deus num tempo de silêncio, para não precisar gritar no tempo da dor. Porque o segredo da visão espiritual é esse. Deus sempre avisa antes. Ele sempre dá instruções,
mas só ouve quem está disposto a obedecer sem ver. Enquanto muitos ainda estão terminando o primeiro andar da arca, muitos estão se perguntando por onde eu começo. Alguns já estão mais próximos da liberdade, da prosperidade e da proteção que Deus prometeu para quem anda com Ele. Existe um momento marcante em Gênesis 7 que não pode ser ignorado. Foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca. Não foi Noé, não foi a chuva, foi Deus. E quando Ele fecha, não tem como forçar a entrada. Isso revela uma das lições mais sérias e ao mesmo tempo mais libertadora sobre a prosperidade, sobre propósito e sobre visão espiritual. Nem toda oportunidade permanece aberta para sempre. Tem gente que vive como se tivesse tempo para tudo. Esse tempo não vai acabar. Tempo para mudar, para obedecer, para começar, para se alinhar com o plano de Deus. Mas chega uma hora em que o tempo de construção acaba. Começa o tempo da colheita para quem já estava pronto. E isso vale para tudo. Na vida espiritual, na vida emocional, na vida financeira. Quem deixa tudo para depois vive reagindo. Apaga incêndio todo dia, corre atrás do prejuízo. Mas quem tem visão vive um passo à frente. Vive em paz, não porque tem tudo, mas porque tem preparo. Noé não esperou as águas subir para procurar madeira. Ele não precisou correr no desespero. Sabe por quê? Porque ele confiou no que Deus disse antes e construiu. Quando a porta se fechou, ele já estava do lado certo. Muita gente acha que prosperidade é só sobre ter mais dinheiro. Mas prosperidade no reino é não entrar em pânico quando o mundo entra em crise. E ter paz é ter paz quando tudo parece desabar. É ter direção quando todos estão confusos. É estar dentro da arca quando a tempestade começa. E essa arca não é mágica. Ela é construída com visão, com obediência e com decisão. O tempo da chuva chega para todos, mas só permanece de pé quem já construiu antes. Quem tem visão, age no tempo da instrução e não no tempo da pressão. Quando a gente pensa na arca que Noé construiu, é fácil imaginar algo grande, imponente, chamando a atenção. Mas a verdade é que a arca não foi feita para impressionar ninguém. Ela não era uma vitrine. Ela era um refúgio, ela era a proteção, a estrutura, um lugar onde a promessa de Deus se cumpriria no meio da destruição. E isso nos ensina algo profundo. Prosperidade com sabedoria não tem a ver com ostentação, tem a ver com preservação. Noé não construiu para se exibir. Ele não estava tentando provar nada para ninguém. Ele construiu porque entendeu o propósito, porque Deus mandou, porque ele queria proteger a promessa, proteger sua casa, proteger o plano divino. Hoje, infelizmente, tem muita gente querendo prosperar só para mostrar, para dizer que venceu, para postar uma foto bonita, para provar que é capaz. Mas a prosperidade que vem de Deus não tem ego no centro.
tem propósito. Você quer prosperar para aparecer ou para sustentar algo que Deus está te confiando? Deus não tem problema nenhum com riqueza. A Bíblia está cheia de homens prósperos, ricos e abençoados. Mas sabe o que todos eles tinham em comum? A riqueza era ferramenta e não identidade. Era recurso, não troféu. Era um meio e não um fim. Salomão prosperou para governar com sabedoria. José prosperou para salvar uma nação. Noé prosperou para preservar a vida. A arca era isso, uma estrutura feita não para impressionar os homens, mas para resistir à tempestade. E essa é a verdadeira função da riqueza, segundo a Bíblia: dar estrutura, dar estabilidade, dar segurança. É quando a gente consegue dormir em paz, porque sabe que o que a gente construiu com Deus tem base, não vai ruir com a primeira crise. Então, talvez a pergunta que precisamos fazer hoje não seja como eu prospero, mas sim por que eu quero prosperar. Imagina esse cenário comigo. A chuva começa a cair. No início, talvez parecesse algo leve e passageiro, mas os minutos viram horas, as horas viram dias e lá fora tudo vira desespero. As pessoas batem nas portas, correm, gritam, é pânico para todos os lados, mas dentro da arca, silêncio, estabilidade, segurança. Isso é o que a visão espiritual gera na vida de quem anda com Deus. Não é ausência de problemas, é presença de estrutura. A prosperidade do reino não significa que a gente nunca vai enfrentar dificuldades, mas quer dizer que, mesmo quando a tempestade chegar, porque ela vai chegar, a gente não vai se afundar. E sabe por quê? Porque construímos algo antes, porque nos posicionamos com fé, porque entendemos que obedecer a Deus não é sobre religião, é sobre sobrevivência, é sobre paz. Tem gente que busca paz no fim do caos, mas quem tem visão carrega a paz desde o início, porque já se preparou, porque já ouviu a direção de Deus antes da confusão chegar. E essa é a diferença de viver entre viver no automático e viver com consciência espiritual, entre ser levado pela tempestade ou navegar por cima dela. Quando a gente olha para Noé, ele não estava em pânico, ele não estava tentando resolver tudo de última hora. Ele já estava protegido porque seguiu o plano com antecedência. E é isso que a visão espiritual nos dá: estabilidade no meio da instabilidade, direção no meio do caos e fé ativa em vez de desespero. Você pode até estar vivendo uma chuva agora, financeira, emocional, espiritual, mas se você construiu com Deus, essa arca vai te manter em pé. Quem anda com Deus não vive sem tempestades, mas vive dentro de uma estrutura que resiste, porque foi construída com visão. E sabe o que é interessante? Depois que a chuva veio e tudo começou a desmoronar, muita gente olhou para Noé dentro da arca e pensou: nossa, que sorte a dele. Mas a verdade é que não foi sorte. Foi obediência, foi constância, foi disciplina, foi visão aplicada antes da crise chegar. Só que o mundo sempre vai tentar diminuir o esforço de quem se preparou. Vão dizer que foi coincidência, que deu sorte sem querer, ou que deu certo sem querer. Mas a Bíblia é clara quando diz: olha quem plantou antes.
E Noé plantou. Plantou fé, plantou ação, plantou sacrifício e silêncio durante anos, quando ninguém mais acreditava. Enquanto outros zombavam, ele estava martelando. Enquanto o povo curtia o momento, ele estava obedecendo a uma instrução invisível. Não havia sinal de chuva, mas ele construiu assim mesmo. Exatamente aí que mora a diferença entre quem vive de milagre e quem vive de princípios. Tem gente esperando Deus fazer chover dinheiro. Mas Deus está dizendo: constrói, prepara, se posiciona, tenha visão. A prosperidade não é algo mágico que cai do céu de repente. Ela é construída em silêncio, em pequenas decisões, na renúncia, na escuta, na obediência sem plateia. Quem confunde visão com sorte sempre chega atrasado, porque só começa a correr quando o problema bate. Só começa a economizar quando já está afundado em dívida. Só busca propósito quando o vazio aperta. Só ora com intensidade quando o caos já chegou. Mas quem anda com visão espiritual age antes. Vive guiado, não empurrado. E quando a porta se fecha, já está do lado certo. Prosperidade não é privilégio de alguns. É o resultado da obediência de poucos. Gênesis 7 deixa algo muito claro. O dilúvio não foi seletivo. Ele não escolheu quem destruir. Ele apenas revelou quem já estava pronto. Noé não foi salvo porque era o mais talentoso, ou o mais forte, ou o mais influente. Ele foi salvo porque obedeceu antes de ver. Porque teve visão quando ninguém mais estava prestando atenção. E isso nos confronta. Porque hoje a questão não é se tempos difíceis vão chegar. A pergunta real é: estamos construindo nossa arca ou estamos vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo? Estamos esperando o caos bater para buscar direção ou nos posicionando agora, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça exagero? Prosperidade no reino de Deus não tem nada a ver com a sorte. Tem a ver com visão, com preparo, com escuta, com decisões feitas em silêncio, antes da tempestade. Se essa mensagem te despertou, então talvez Deus esteja te chamando para começar a construir. Talvez seja sua hora de levantar a arca que vai sustentar o próximo ciclo. Aqui no canal a gente não fala só de Bíblia. A gente fala de vida real com sabedoria do alto, da prosperidade com propósito, de como viver livre com estrutura, saúde emocional e visão espiritual. Então, se essa palavra fez sentido para você, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que mais te tocou e compartilha com alguém que precisa dessa direção. E claro, volta aqui, porque no próximo vídeo a gente vai continuar nessa jornada. Se essa mensagem falou com você, não deixe passar. Se inscreva no canal, ative o sininho. Isso me ajuda a levar essa mensagem, essa palavra para mais pessoas e te mantém conectado com os próximos vídeos. Aqui a gente fala de prosperidade com base bíblica, de fé aplicada à vida real, de sabedoria que liberta, organiza, cura e prospera. Se você quiser ou quer viver uma vida com mais direção, com mais paz, propósito e estrutura espiritual, esse canal é para você. Esse espaço aqui é para crescer junto,
com sabedoria e com Deus no centro de tudo. No próximo vídeo a gente vai dar sequência a essa jornada e mergulhar em Gênesis 8. Um capítulo que revela um dos maiores segredos da prosperidade com propósito. Saber o tempo certo de sair da arca. Porque não é só sobre esperar. Também não é sobre sair correndo. É sobre discernir o tempo de Deus. Tem gente que avança antes da hora e se frustra. Outros ficam presos em ciclos que já terminaram e estagnam. Mas quem anda com sabedoria, avança com direção. E é exatamente isso que vamos aprender no próximo episódio. Como prosperar no novo ciclo que Deus está liberando sobre nossa vida. Não perca. Nos vemos. Até lá.